discernimento do Espírito é um dom que está mencionado quando a gente estudou, não sei quem estava aqui comigo, mas quando nós estudamos os dons do Espírito Santo, que estava mencionado em 1 Coríntios, o dom do discernimento do Espírito estava mencionado ali. Ele é um dom. Agora, tem pessoas que possuem esse dom. Como qualquer outro dom, tem pessoas que possuem um, tem pessoas que possuem outro. Cada um, todos nós temos um. Mas tem aquela pessoa que possui diretamente aquele dom de discernimento do Espírito. Essa pessoa é aquela pessoa que, tipo assim, ela entra num lugar, ela sente os espíritos do lugar, ela vê espíritos, ela vê anjos, ela tem uma conexão muito direta com o que é espiritual. Ela vê as pessoas através, fora do que tá mostrando, ela vê através de tudo isso. Talvez você já sentiu a sensação de você entrar num lugar e você fala assim, gente, não tô bem aqui. E você não sabe nem por que não ficou bem. Parece que o coração fecha de uma forma que não tem como. Da mesma coisa, você já conheceu pessoas que parecem super simpáticas e conversam com você e tá aquela amizade, não sei o quê, mas você tá ali conversando com ela, mas parece a sua mente, no seu coração, você sente aquele aperto, aquele fechar, que você não consegue. Você parece que bate de frente e volta, bate de frente e volta. É isso, é o discernimento do Espírito. É aquilo que o discernimento do Espírito não é baseado em algo visual. Não é aquilo que você vê. Eu vi, porque tem coisas que você vê na hora. Se você vê uma oferta de fruta na rua com uma fumaça saindo e um bicho preto sentado, é visual. Você vê que aquilo é um negócio de macumba, você não chega nem perto, porque é visual. O discernimento do Espírito é mais de sentimento, é espiritual. É algo que não se demonstra visualmente, mas você sente. Eu gosto muito de falar que o discernimento do Espírito é o espírito de trás da ação. Ou seja, aconteceu uma ação, o que está por detrás dessa ação? É um espírito bom ou um espírito mau? Sempre lembrando, como nós estudamos na última aula, existe o espírito bom e existe o espírito mau, o fruto bom e o fruto mau. Então, você viu a ação, o que está por detrás dessa ação? O discernimento serve para nós distinguir o que é bom do que é mau. Quando o apóstolo Pedro pergunta para Jesus, como que nós vamos ver os fins dos tempos? Como nós vamos saber que nós estamos no fim do tempo? A primeira coisa que Jesus fala é sobre isso. Você vai ver falsos profetas e muitos vão se deixar enganar por isso. Então, no meu ponto de vista, o que nós precisamos ter, o que nós precisamos executar, o que nós precisamos deixar esse fruto crescer dentro de nós para enfrentar os últimos tempos é o discernimento do Espírito. Se Jesus falou que a primeira coisa que vai vir é os falsos profetas e que muitos vão ser levados através disso, então a primeira coisa que nós temos que ter para enfrentar os últimos tempos é o discernimento do Espírito. É saber tudo que está acontecendo, é você olhar tudo que está acontecendo, mas não deixar nada daquilo e te incentivar. Porque hoje em dia nós temos muito disso acontecendo. A influência é muito grande. Nós temos influência no que ouvimos, nós temos influência no que falamos, nós temos influência naquilo que nós assistimos, e nem tudo que, mas é de Deus, mas uma pregação, tudo que você vê, tudo que Deus te deixou ver, tudo aquilo que Deus te deixou tocar vai ser pra você. Só porque tá falando de Deus, não significa que isso vem de Deus. Nós temos que discernir o Espírito por detrás da ação. Porque se fosse assim, tudo que Deus permitiu você ver, tudo que Deus permitiu você tocar vai ser seu. Olha o que aconteceu com Eva. Ela viu, ela ficou e ela morreu. Então nós temos que ter muito cuidado com o que nós ouvimos, não deixar a realidade de outra pessoa, a verdade de outra pessoa ser a nossa verdade. Aí nós vamos na internet, nós escutamos uma palavra linda, nossa, mexeu com o meu sentimento, ela mexeu com o seu sentimento emocional ou o seu espiritual, porque se foi só a emoção, nossa, arrepiou. Isso é só emoção, irmãos. Vamos tentar discernir o que é emoção e o que é o Espírito Santo te tocando. Porque tem muita coisa, muitas músicas que nós ouvimos, nós estamos repetindo sem saber qual que é o espírito de trás dessa ação. E eu tenho um exemplo muito claro. Tem uma música em inglês, é um hino, e tá falando de Deus, e nossa, mas é muito bonito. E ele fala, é em inglês, mas ele fala muito sobre eu vou te adorar, você vai ser sempre a minha vida, eu vou te amar, vai ser sempre assim. Eu gostava muito de uma cantora que chama Nuri. Eu gostava muito. Um dia eu mexendo na internet, vi a cantora Nuri, que eu não sabia nem o que era, eu só escutei a música, gostei e cantava. Quando eu fui olhar, a Nuri apareceu. A Nuri é muçulmana. A Nuri tá ajoelhada com o véu, com o negócio, com o tapete, cantando a música dela e fazendo assim. E olha só, no momento que eu vi, eu pensei assim, mas eu cantei com meu coração pra Deus. Não tem nada a ver, acho que, né? Eu tentando fazer, que a gente é assim, né? A gente faz uma coisa errada, a gente fica inventando desculpinha pra cobrir aquele negócio ali. Porque a gente, né? Foi na boa intenção. Não, foi na boa intenção. Ela tava cantando com palavra, mas eu tava cantando pra Deus. Eu conheço meu coração, eu sei que eu tava cantando pra Deus. Olha só. Fui fazer meu estudo bíblico, tô lendo ali minha Bíblia, que vocês sabem, eu tava começando de Gênesis, quando aconteceu isso, eu tava em Êxodos. Aí, na hora do sacrifício, Deus fala, não pode beber o sangue. Aí eu fui perguntar, mas por que não pode beber o sangue? Primeiro, que o sangue representa a vida do animal. E segundo, porque os pagões tomavam sangue para o sacrifício para o Deus deles. E o nosso Deus não queria nenhuma associação entre o povo dele e os pagões. Eu não quero. Os pagões matavam o animal e tomavam sangue. Era costume. Pro sacrifício dos deuses deles. E o nosso Deus não queria a mesma coisa. Na hora que eu li aquele negócio, parece que foi tipo assim, sabe quando a ficha cai no negócio e a ligação conecta? Foi, olha eu levando sacrifício de outro Deus pro meu Deus. Eu tô levando sacrifício, costumes de outro Deus pro meu Criador. E é uma música, gente. Então nós temos que ter muito cuidado qual que é o espírito de trás dessa ação. O que é que eu tô levando em adoração pro meu Deus? É isso? Ter discernimento é muito importante, não só para você distinguir o que vem de Deus, mas para você evitar você estar pecando diante de Deus, errando na presença do Senhor. Para você se preparar para os últimos dias, porque vai ter muito e já está tendo muito. E para você guardar o seu coração.
Porque muitas vezes você escuta uma coisa, eu vou dar um exemplo bem general aqui, eu sei que todos vocês têm maturidade espiritual para entender isso. Vai alguém lá na igreja e fala assim, em 5 dias você vai casar. Vou dar um exemplo. Você vai casar, até o final do ano você vai casar. Aí chega no final do ano, Deus não preparou, você não casou. Aí você fala assim, não vou mais na igreja, porque Deus falou e não cumpriu. Não tem nada a ver com isso. Você tá entendendo? Nós temos que ter maturidade espiritual para entender o que vem de Deus e o que vem do homem. E não colocar sobre Deus as ações do homem. Irmãos, a palavra é como um banquete, a comida é servida. Você pega o que te serve, meu irmão. Se você viu que não te serviu, você deixa lá. Porque tem 30, 60, 120 mil almas dentro da igreja. Nem tudo que é falado ali é pra você. Mas você tem que ter discernimento espiritual e maturidade espiritual para pegar aquilo que te serve. Aquilo que alimenta a tua alma, aquilo que vai te trazer, aquilo que vai não só trazer bem, porque nem toda palavra é só pra trazer bem. Essa palestra aqui de hoje, por exemplo, não é um abracinho, não. Os abracinhos vocês vão deixar na igreja. Mas traz bem. É mais um tapinha na bunda assim, sabe? Mas é que a gente precisa acordar que a vida cristã não é só eu te amo, eu vou te abençoar, você é meu filhinho, vem aqui no meu colinho. Nós temos que aprender, nós temos que crescer espiritualmente. Eu queria abrir agora em Mateus 24. Vou fazer esse desafio um monte de vezes hoje, pra gente praticar, achar os livros com rapidez. Mateus 24, a partir do versículo 4. Jesus respondeu, cuidado, que ninguém os engane, pois... Só isso? Não, já foi pro 5, vai 5, professor. Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Que ninguém os engane. Cuidado que ninguém os engane. Isso Jesus falou para o povo dele, para a multidão. Porque, eu falo muito isso, mas é muito verdade, eu vou falar de novo. O diabo ele não vai vir com o chifrinho, com um negócio assim, né, vestido de vermelho e entrar na igreja e falar assim, chega, eu vou te pegar, eu tô aqui. Ele não vai. Então aqui Deus está nos alertando, cuidado para que ninguém nos engane. Cuidado, por quê? Porque vai estar no nosso meio, muitas das vezes, vai se infiltrar no nosso meio, porque a melhor forma de você derrubar uma casa é estando dentro dela. É igual aquele cavalo de Troia, como é que foi derrubado? Precisou entrar pelas mulheres, passar por dentro e derrubar de dentro para fora. É a melhor forma prática, mais fácil do diabo derrubar nós, é estando no nosso meio, é estando ali dentro da casa. Agora, vai depender de nós de ter discernimento espiritual e não cair na armadilha dele. E as armadilhas dele, às vezes, vem com pessoas que você acha assim, não, mas esse aqui é um bom amigo meu. Eu confio nessa pessoa. Aí você vai com essa pessoa e fala assim, nossa, meu marido ontem não me ajudou em casa. Chegou em casa do trabalho, foi deitar, eu tava cansado, os meninos tudo sujo, não fez nada por mim. Aí aquele amigo vai falar assim, não, mas larga dele. Deus me livre esse homem na minha vida, eu jamais ficaria com um homem desse. Um homem desse não tá certo pra você não. Mas você é uma mulher independente, vai ficar se submetendo a essas coisas? Você tá entendendo? Olha a morte. Com certeza. Olha a morte, vai depender do seu discernimento espiritual pra falar assim, atrás de mim, Satanás. Pra saber o que é um conselho que vem de Deus e um conselho que não vem de Deus. Porque muitas vezes eu vou te falar por mim. Você liga pra pessoa que tá envenenada, porque aconteceu uma situação com você, você brigou com alguém, você liga pra uma pessoa que tá envenenada e você fala pra ela, aquela mulher falou isso pra mim, onde já se viu, que não sei o quê. Aí a pessoa do outro lado do telefone fala assim pra você, é verdade, ela é uma vaca mesmo. Onde já se viu ela falar desse jeito? O que aconteceu com o seu fogo interno? Você Não, você não. aumentou. Sabe o que ela falou pra você? Sabe o que ela falou pra mim outro dia? Falou isso de você. Aí aquele fogo que tava assim, ele vai desse tamanho. Aquele ódio que era só uma sementinha já virou uma árvore dentro de você, já criou raiz que você já não perdoa nem até a quinta geração, você tá continuando. Irmãos, vamos ter cuidado e vamos ter discernimento espiritual para entender o conselho que vem de uma pessoa que tem o Espírito Santo e uma pessoa que não tem. Uma pessoa que tá ali pra te ajudar e uma pessoa que tá querendo só aumentar a chama dentro de você. Eu ouvi uma coisa muito bonita. Quando a serpente falou com Eva, deu um conselho a Eva, ela fez Eva morrer, certo? Espiritualmente ela morreu. A serpente falou com Eva e gerou morte. Quando Jesus falou com Lázaro, Lázaro sai para fora, gerou vida. Então, irmãos, se o conselho vem de você te ligam, te pedem um conselho, venham abrir a vida com vocês, venham falar com vocês, você vai gerar morte ou você vai gerar vida? Tá entendendo? Se te ligam, nossa, tô passando por isso, você vai ser igual a serpente ou você vai ser como Jesus, gerou vida ou gerou morte? A sua palavra tá gerando vida ou tá gerando morte? Antes de você pensar com as suas emoções, pensa com o seu espiritual. Tá, mas... Então, menina, mas e se aquela pessoa não te saudou porque ela estava assim preocupada? Talvez é isso, menina. Já pensou assim? Olha a diferença do que falar assim, não, com certeza. Ela tá com o ranço de você, eu tenho certeza que ela não quer falar contigo. Fez de propósito. Olha a diferença. Olha a diferença. Nossa, meu marido não me ajudou hoje. Ah, não. Se eu fosse você, eu não deixava isso passar de jeito nenhum. Do que falar assim, menina, talvez ele tava cansado. Conversa com ele. Sentado. Vai ficar com carinho, vai na jantinha. Deixa que a sua palavra gera vida em vez de gerar morte. Porque a partir do momento que você plantou, por mais pequeno que seja, uma sementinha de ódio no coração de uma pessoa, aquela semente vai virar uma árvore, 2 segundos. Pô, falaram mal de você ali. Eu tinha uma... No começo do meu casamento, ele e minha sogra, nós batíamos muito de frente.
Ela precisava do Eduardo o tempo inteiro. Queimava uma luz, ela ligava, Eduardo, vem trocar a luz na minha casa. Quebrava uma máquina, Eduardo, era o dia todo, gente, era o dia todo. A gente, era tipo assim, qualquer momento da vida dele, ela precisava de uma ajuda. E ela é casada. E eu falava assim, chama o teu marido, deixa o meu em casa. A gente brigava muito. A gente brigava muito. E daí ela falava uma coisa assim, a Letícia fez isso aqui, isso aqui. Aí o Eduardo falava assim, minha mãe falou que você fez isso aqui pra ela. Por que você fez isso? Aí eu ficava, puta, mas é porque ela fez isso pra mim. A gente brigava e o Eduardo ficava assim no meio. Aquele gatinho comigo. Aí ele tentava acalmar a mãe dele, ele tentava acalmar eu. Aí ele tentava acalmar a mãe dele, ele tentava acalmar eu. Aí eu e ele brigavam, porque daí eu via ele tentando acalmar ela e eu ficava chateada. Por que você tá tentando acalmar ela? Eu tô nervosa aqui, porque a machucada aqui sou eu. E ela falava, eu que sou sua mãe. Ele ficava no meio de um balaio de gato, toda vez era a mesma coisa. Quando acabava, eu tava sem falar com ele, passava dias sem falar com ele. A mãe dele, claro, perdoa ele e ele perdoa a mãe dele, porque são os... E aí você ficava... E eu ficava assim, gente, aquilo eu mastigava por dias, aquela ação. Por que eu falei isso? Daí eu falava, isso. Também. Mas eu falei, você vai falar mais isso. Eu esqueci naquela hora, mas na próxima eu Eu sei. vou anotar aqui. Eu vou falar. Um dia minha mãe me deu um livro pra ler que chama O Poder da Esposa que Ora. Não é poder que fala? É, não é? Em vez de eu ler isso como se fosse pro meu esposo, eu li como se fosse pra minha sogra. O veneno. Menina, e eu em vez de... Quando eu comecei a ler aquele livro, O Poder da Esposa que Ora, eu falei assim, você quer saber uma coisa? Eu vou entregar esse ranço, que eu tava com ranço, mulher, que eu não podia ver na frente. Eu vou entregar esse ranço na mão de Deus e vou orar por ela. Foram 3 meses orando por ela. Todos os dias. Em todas as minhas orações eu orava por ela. Todos os dias. No 3º mês eu já não tinha como odiar ela, porque eu passava tanto tempo orando por ela, que já não... Cada vez que ela via com algum argumento, eu me sentia assim... Ai, Senhor, tadinha, né? Perdeu um filho, poxa. Eu levei o filho dela embora. Você se colocou no lugar, assim, né? Sabe? Poxa, ela sempre teve um filho, sempre defendeu. Eu, o único dos filhos dela que sempre ajudou ela. Aí agora chegar eu, do nada. Tira o filho. Tira o filho que ela Tira o amamentou, apoio. que ela criou, que ela deu mamar, que ela... Entendeu? Eu levo o cara embora. E agora, querendo discutir, porque o cara quer ajudar a mãe dele. A mãe que pariu ele. Ai, Senhor, eu tô errada. Eu tô errada. Aí sabe o que eu fiz? Eu falei com minha esposa, olha, eu não quero mais saber as coisas que as mães falam de mim. Sim. Não me conta mais. Não me conta, porque era um comentário, às vezes, besta. Um comentário tão besta como a Letícia entra na cozinha sem prender o cabelo. Era um comentário besta. Mas isso me chateava de uma forma que eu, sabe, queria brigar. Não me conta mais, eu não quero saber. Eu tô criando tristeza no seu coração. Eu não quero saber, eu prefiro não saber, porque se eu não sei, eu não crio ódio. Se eu não crio ódio, eu não pego. Não me conta mais. Então, quando alguém vem contar uma coisa pra vocês, em vez de você falar assim, aquela irmã falou isso de vocês, acreditam? É melhor, morre ali. Deixa a morte morrer ali, deixa o pecado, aquela semente do mal morrer em você. Você pega, amassou, joga fora, pronto, acabou. Não passa pra frente. Porque quanto mais a gente passa pra frente, mais nós alimenta essa semente, mais nós alimenta esse copo, até chegar nessa pessoa, é igual aquele telefone sem fio. E depois que sai de você, você já não tem mais controle, né? Você não sabe o que vão fazer com aquela informação. Aí você esparramou uma coisa que às vezes você nem ouviu da pessoa original, você ouviu de um segundo. Você já ouviu diferente, na verdade. Você esparramou uma coisa que você não era nem a original, a palavra que você falava. E você tá gerando morte no coração de alguém por um problema que não é nem seu. Como diz ali, porque A vida alheia, vai trabalhar. Vai trabalhar, deixa de ser ocioso e para de tomar conta da vida alheia. Tá escrito na Bíblia que a gente aprendeu hoje que é verso. Que nós temos que tomar muito em consideração que essa maldade também não está só no meio do povo da igreja. E isso eu não falo por maldade a ninguém e nem atacando ninguém, mas isso também acontece no ministério. Acontece também nas pessoas que vão pregar a palavra. Nós temos que entender que eles são homens. Eles são usados por Deus, eles são usados por Deus. Foram levantados por Deus, mas também são homens. Tem falhas. Tem falhas, tem os problemas diários deles, às vezes vai ter com o próprio problema diário, com o próprio cabeça cheia, que todo mundo liga, acabou de falar, ligam mesmo, com o próprio problema da vida, entendeu? E por mais que você vai lá na frente, você é usado pelo Espírito Santo, você é carne. E não tenham espiritualidade e tenham discernimento espiritual de pegar o que te serve. De entender que ele é carne, que ele vai cometer erros também, mas olha, eu entendi que até aqui é do Espírito Santo, daqui pra frente... Deixa lá. Pega isso aqui, ó. Isso aqui é pra mim? Deus abençoe. Eu como. O resto que não é, deixa aí. Sem julgar de falar só porque não serviu pra você, isso não é de Deus. Isso não vem do Espírito Santo. Isso, não. Pega o que te serve e deixa o que não te serve na mesa, meu irmão. Sim. Deixa o que não te serve na mesa. Se alimente a sua alma e deixa o que não te serve. Tem um pastor que ele chamou, acho que 4 amigos dele pra ir pra um culto pentecostal, um culto bem pentecostal. E ele, acho que ele não é pentecostal, não sei qual que é a raiz dele, assim. Mas resumindo, ele chamou esses 4 amigos para congregar e foram na igreja. E durante a ministração do culto, o pastor que estava atendendo, que não era ele que ele tinha levado lá, falava assim, olha pro teu irmão do teu lado e fala que ele é lindo. E ele falou assim, meu Deus, quanta coisa carnal aqui dentro, né? E ele debatendo aquilo dentro dele. Como a igreja estava um pouco cheia naquele dia, então eles sentaram tudo meio assim, solto, meio espalhado na igreja. Aí ele falava assim, fala pro teu irmão que ele é lindo. E ficava ali, repetindo, fala pro teu irmão que ele é lindo, não sei o quê. Aí, passando o culto, veio a hora da oferta. Aí ele falou assim, você é ladrão, você tá roubando o Senhor. E o Senhor te fala, dá tudo que tá no teu bolso, né?
E ele estava contando o testemunho dele. Ele estava contando o testemunho dele da experiência que teve na outra igreja. Aí passou na hora da palavra, ele falava assim, que o pastor abriu a Bíblia e falou assim, vamos ler, ele não lembrava qual que seria, mas vamos dizer assim, que era Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Irmãos, olha que quanta profundidade que tem aqui. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque ele já disse, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E ele ficou nisso e não saía disso. A hora que ele acabou o culto, ele falou assim, meu Deus do céu, eu sabia que era carne pura, que só tinha carne aqui. Aí ele vira e fala assim, e aí, o que vocês acharam do culto? Achando que os outros quatro ia dar apoio naquilo que na cabeça dele. E ele falou assim, meu irmão, Deus abençoe, eu me trazer aqui. Eu nunca chorei tanto na minha vida. Quando Deus falou, fala pro teu irmão que ele é lindo. Ele tava falando comigo. Aí o outro falou assim, meu Deus, e aquela parte que falou, você é ladrão? Eu falei, Senhor, eu sou mesmo, Senhor, eu tô querendo, não sei quanto tempo. Então cada um comeu uma porção do culto. Na hora que ele ouviu todos eles falando, chega, olha, arrepiado de falar. Ele falou, Senhor, me perdoa, porque a água do teu espírito caiu ao meu redor e não me molhou. Foi lindo, né? Isso foi maravilhoso. Você chora só de ouvir. E ele falava que às vezes, quando a gente entra sem precisar, a gente julga a palavra de uma maneira que não sabe se tem alguém que está ouvindo, que é a necessidade daquela pessoa. Eu já ouvi testemunho de irmão Edson mesmo falando. E ele falava assim, meu Deus, que palavra que é essa? E a irmã falou assim, santo Deus, irmão, que palavra que foi essa? Ele achando um esculacho, né? Meu Deus, o que eu Aí vou falar agora dessa ela irmã? precisando de uma resposta, e a palavra do Senhor falava assim, não fala nada, fica quieto, não fala nada. E ele falou assim, e a irmã precisava de uma resposta. E era a Muitos resposta e que a muitos irmã precisavam se congregar. E o Senhor falava com ela, fica quieta, não fala nada. Não Não abre é sua mais linda. boca, não é coisa mais. Então a palavra realmente, a gente não pode cruzar na palavra. Não, a gente tem que... E às vezes você chega na igreja já Armado. armado, né? Você já vai para o Senhor, né? Mais um tipo. E às É. vezes, se você entra diferente, tudo acontece Tudo, diferente. é verdade. Sua mente, É o que nós conversamos sobre a unidade da igreja. Nós tivemos um grupo falando sobre a unidade da igreja. Às vezes você entra na igreja, você, que nem você falou, você entra armado. Você entra, aliás, você já entra com a resposta que você quer que Deus dá ali, né? Senhor, eu quero ouvir isso hoje, né? Você já entra ali com a resposta. Aí Deus não dá aquela resposta, aí você já desconecta daquele culto. Você completamente desconecta. Aí você só pensa no seu. E o irmão que tava precisando? Você acha que a sua necessidade era maior daquele irmão que tava precisando de alguma resposta? É a gente pensar que nós somos a última bolacha do pacote. E se Deus não falar comigo hoje, então eu não volto aqui nunca mais. E o Senhor tem vários filhos, você não é o único. Sim, é verdade. Pensa um pouco no seu irmão, como ele está se sentindo. Não falou comigo hoje, glória a Deus, mas amanhã pode falar. Uma vez o Oliver ficou internado 11 dias. 11 dias. E nós estávamos num quarto de 6, né? Que é aqueles cubículos, né? Com 3 e um de cada lado. E todas as madrugadas eu levantava pra orar e eu falava assim, a primeira noite que eu levantei pra orar, eu lembro de um testemunho que a minha mãe contou pra mim que o anjo da libertação passava nos hospitais. E eu orava às 3 da manhã com o Oliver ali internado, eu falava, Senhor, se o anjo estiver passando por aqui hoje, tenha misericórdia do meu filho. Nessa oração, tinha uma menina de frente com o meu quarto, a minha cortina estava meio aberta, e eu vi os médicos entrando no cubículo dela correndo e eles deixaram a coisa aberta. Todas as que estavam ali, normalmente, eles colocam as pessoas que têm o mesmo problema no mesmo quarto. A menina que estava de frente também estava com o mesmo problema que o Oliver, que é a asma, falta de respiração, só que essa menina também tinha síndrome de Down. E ela respirava, ela sentada na cama, ela desfaleceu, e ela respirava, você via todos os ossos do peito dela. E os médicos tentando reanimar ele, colocam oxigênio no nariz. E eu fiquei ali assim, vendo aquilo assim, eu me apavorei, porque o meu filho, na mesma situação, só que o meu menino dormindo com um anjinho, e a menina, ela tava assim, sofrendo. Na mesma oração que eu estava, eu falei, Senhor, se o anjo só pode libertar um hoje, Senhor, liberta essa menina. Se ele pode passar aqui, se ele só pode deixar um presente, Senhor, dá pra ela. Aí os médicos ficou ali mexendo. Quando foi no outro dia de manhã que eu acordei, os médicos voltaram. Eu pensei, a menina deve não tá bem de novo. Aí a hora que os médicos não ouviram, eles fecharam a cortininha. Quando os médicos saíram, a mãe tava sorrindo com a bolsa na mão. Eu falei, o que aconteceu? Ela falou assim, tamo indo embora, minha filha teve uma melhora maravilhosa. Glória a Deus. Glória a Deus. Ela foi embora, o quarto ficou vazio. Na próxima noite eu ajoelhei de novo. Falei, Senhor, se o anjo pode passar aqui só uma vez, tenha misericórdia do meu filho. Nessa noite, o nenê de uma mãezinha chorou a noite inteira. Ele não parava de chorar. No outro dia de manhã, a mãe dele tava com isso aqui roxo até aqui embaixo, assim, de tanto eu ficar acordada vários dias. Eu falei assim pra ela, vai tomar um café lá fora, eu seguro seu bebê pra você. Aí ela falou, você faz isso por mim? Porque a gente não pode trazer o café pra dentro da sala das crianças. Eu falei, claro, mulher, vai lá tomar seu café, eu fico com ele. É um bebê gordão, mas assim, bem gordinho mesmo. Eu peguei ele no colo, abracei ele, pus a mão na... E ele ficava gemendo. Ele fazia assim, sabe? Eu abracei ele, pus a mão na cabeça dele e falei, Senhor, se o anjo dessa madrugada pode passar e deixar só um presente, Senhor, liberta essa criança, ele tá sofrendo muito. Ele tá sofrendo muito. Naquela madrugada, ele dormiu a noite inteira, a maquininha dele ficava pitando. Naquela madrugada, a maquininha dele não apitou. No outro dia de manhã, ele recebeu alta. Irmãs, pra resumir, pra gente não ficar aqui o dia todo. Todas aquelas crianças daquele quarto receberam alta. Quando saiu a última criança, meu filho recebeu. Melhorou, do nada, da noite pro dia, melhorou. Recebeu alta.
Você precisa estar intercedendo por isso. Propósito. Então, minha irmã, muitas das vezes, às vezes, ó, tá entrando em outra viagem já. Você tá se perguntando, mas por que que eu tô aqui, Senhor? E às vezes você tem um propósito ali para interceder por outros. Pense um pouquinho nas outras pessoas que estão ao seu redor. Porque você conhece o Deus. Você conhece o Deus verdadeiro. Você tem o poder da oração. Você tem o poder da intercessão. E tem pessoas que não conhecem, não tem. Mas através de você, eles podem alcançar milagres. Santo Deus. Uma coisa que é muito, a gente não pode, pelo fato de que é verdade, Deus fala na palavra, nós podemos ir para a igreja, nós podemos buscar sinais, que aliás são coisas deixadas por Deus, mas nós não podemos, o que nós não temos que ser é extremistas e acreditar que nós não podemos dar um passo se Deus não falar através da palavra. Irmãos, antigamente nós tínhamos Moisés que falava com Deus por nós, certo? Você ia falar com Moisés falava com Deus, Moisés passava a mensagem. Jesus morreu. E aconteceu com o véu? Rasgou, irmãos. Nós temos acesso ao nosso Deus. A sua oração tem poder. A sua petição tem poder. Você tem o acesso a Deus. Você tem acesso a falar com Ele, a pedir uma resposta, a pedir um sinal diretamente dele. É verdade que nós buscamos a palavra, é verdade que nós buscamos sinais, mas, irmã, confia na sua oração. Santo Deus. Confia no seu poder de oração. Confia que você tem acesso ao Pai. Jesus morreu por isso. Você tem acesso ao templo. Ah, mas a minha oração é pequena, mas chega no céu, pequena, grande, curta, pequena, longa. Chega no céu de todo jeito. O véu foi rasgado. Nós temos acesso ao nosso Deus, irmãos. Fala com Ele. Fala com Ele. É verdade que a palavra está lá e às vezes a gente precisa de uma coisa maior. Não, vou buscar a palavra para isso e para isso e para isso. Mas se Deus não falar na palavra, se Ele não falar, você tem 2 joelhos. E você tem voz e você tem acesso à terra. Confia na sua oração. A parte principal para você ter o discernimento de espírito é você conhecer as Escrituras. Porque se chegar alguém aqui para você hoje e falar assim, não, Jesus morreu lá no templo e agora a gente vai encontrar só com Deus. Jesus não existe. Você conhece as Escrituras, você sabe o que está escrito, você pode falar assim, não foi isso, não é isso. Agora, se você não conhece a Escritura, qualquer coisa que alguém te falar, você acredita. Ou você não tem conhecimento? Você não tem como debater? Não. O conhecimento das Escrituras é a base principal do cristão em geral. Em geral. Tem um vídeo no YouTube que é muito engraçado, que fala assim, o cara tá falando assim, não, meu Deus, eu tenho um Deus que ele é maravilhoso, ele é poderoso, ele faz tudo, ele manda, ele coisa, ele é minha vida, eu vivo por ele vive por mim, eu sou um servidor de Jesus, do dia que eu nasci, eu faço tudo. Aí, mas você tem um livro que fala sobre a vida dele? Tem, cara, a Bíblia fala tudo sobre ele, a vida, o passado, o presente, o que vai acontecer no futuro, o que aconteceu no passado, fala tudo sobre ele. É um livro assim legal, você já leu? Ah, não, ainda não tive tempo de ler. Você ama, você adora, você vive por ele vive por você, mas você não teve tempo de ler sobre a vida dele. A Escritura é a base de todo cristão para todos os âmbitos da sua vida. É a Escritura. E o principal, para você ter discernimento do Espírito, é você conhecer as Escrituras. Porque quando vem alguém falar assim, não, é assim, 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 não, peraí. Está escrito aqui, ó. Está escrito aqui, que não é assim dessa forma. Então leia, tenha o entendimento, tenha sabedoria, procure saber, não vai só pelas palavras. Hoje em dia tem muito vídeo, gente. Tem muito vídeo. Tem muito vídeo, tem muita palavra. Não faça a realidade de outra pessoa ser a sua. Não faça aquilo que aquela pessoa pregou ir por cima daquilo que Jesus pregou. Não faça a espiritualidade daquela pessoa ir por cima do Espírito Santo que te ensinou as coisas. Nós temos que ter discernimento de saber, tá bom, ele pregou aquilo, mas não é isso que Jesus me ensinou. Foi pregado aquilo, mas para mim não serve. Para mim não serve. Tenha entendimento espiritual e maturidade de ler e saber o que você leu, tá? Irmão, Deus abençoe. Para mim não serve isso. Porque se você se deixar levar por tudo que você escuta e fazer a realidade de outra pessoa ser a sua realidade e pregações e por em cima daquilo que Jesus nos ensinou, aí você vai cair aqui, ó. Muitos virão dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. Você vai ser o primeiro a enganar, você é o primeiro que roda. Você é o primeiro que roda. Não tem conhecimento? Vai ser o primeiro enganado porque você não tem conhecimento. Você se deixou levar porque a pessoa tava pregando com virtude, mas ele pregou com virtude, ele falou de Deus, a igreja tava lotada, tinha milhões. A igreja tava lotada, tinha muita gente. O vídeo tem mil pessoas, aquela pessoa tem 1 milhão de seguidores. Tem 1000 pessoas que assistiram essa palavra, tá? Legal. Bate com o que Jesus nos ensinou? Se não bate, irmão, esquece. Esquece. Esquece porque isso não conta de nada. Você tá só seguindo. Irmãos, a multidão seguia Jesus principalmente porque eles achavam que Jesus ia matar o Império Romano, ia quebrar todo mundo e era ver milagre. Eu vejo milagre. Ele tira dinheiro da boca do peixe. Ele transforma pão, faz a multidão comer pão e peixe. Não precisa de mais nada, vamos seguir. E não seguia também porque tava com fome, né? Ele tá com fome, ele vai ter pão e peixe. Não. Ele só vai dar fome. É um espetáculo, ele vai libertar mesmo, é um espetáculo. Não é porque eu tô vendo um milagre, não. É um negócio legal de assistir. Você tá entendendo? Multidões vão seguir multidões pra tudo, irmãos. Por várias razões. Por várias razões. Não é só porque multidões estão seguindo, multidões estão ouvindo, multidões estão gostando, multidões... Não, peraí. Escuta. Tem um negócio que a vaca faz? Remoer. Remoer mesmo. A vaca come, ela engole, não cabe, ela volta pra boca de novo, e ela mastiga, depois ela come de novo, depois ela volta pra boca. Faz isso, pode. Remoer. Se eu ouvir uma coisa, fica aquele negócio na sua mente. Peraí, eu vou remoer isso aqui, eu te dou uma resposta. Vamos remoer das coisas, das palavras, aquilo que você escuta. Porque às vezes, no primeiro momento, não faz sentido. Você escutou alguma coisa e não faz sentido. Tanto na palavra, quanto alguma coisa que alguém pregou, quanto alguma coisa que você ouviu de outra pessoa. No primeiro momento não fez sentido. Mas
Fica pensando. Fica remoendo. Peraí, deixa eu ver. Deixa eu ver se tem alguma outra parte que fala alguma coisa similar aqui. Deixa eu procurar. Você tá entendendo? Remoa, espere, pense, analise. Antes de você ir repetir, ó, a palavra lá falou isso aqui, isso. Não. Porque não tá certo, não vai de acordo com aquilo que nós lemos. Mas, remoa, pense, analise. Analise primeiro. Tenha o discernimento do Espírito. Tenha o discernimento do Espírito para saber aquilo que vem de Deus e aquilo que não provém de Deus. O discernimento do Espírito, ele não é hoje, tem igual fruto nós falamos aquele dia. Eu vou pedir hoje, amanhã eu tenho ele. É uma coisa que nós vamos desenvolver segundo a nossa caminhada cristã. É momentos que nós vivemos com Deus, nós criamos conexão com Deus, nós ligamos o nosso Espírito com o Espírito Santo, então eu vou criar esse fruto. E depois que eu tenho ele, eu vou exercitar ele, porque não adianta de nada. Deus te deu, tá bom, Deus te dá o discernimento de Espírito. Aí você vai num lugar, aí você entra e fala assim, aqui não tá legal, esse lugar não é bom. Mas você não sai de lá. Você tá sentindo que aquele lugar não é bom, mas você não sai de lá. Aí você tá numa roda de conversa, aí tá uma conversa assim que você... Esse assunto não é legal. Mas você não sai do assunto. Aí você faz igual eu, inventa desculpa. Não, mas é porque se eu sair, daí as pessoas vão pensar que Vai eu sou... ficar mal. As pessoas vão pensar que eu sou mal educada e tal. Adiantou do quê? Deus te dá o discernimento de Espírito se você não exerce ele. Porque quando a serpente falou pra Eva, mas Deus não falou isso, ela teve o discernimento de falar, não foi isso que ele disse. Mas comeu do fruto de todas as formas. Então não adianta de nada. Se orar para ter o discernimento do Espírito, quando você se encontra na situação de exercitar o discernimento, aí você... mas é que as pessoas vão pensar... mas é que eu cheguei até aqui, né? Mas é que eu já viajei tanto tempo. Não, mas é que... vai que... se Deus já abriu o seu olho e você está pecando sabendo, aí você já está responsável dessa ação. E quando você pecou e não sabia que aquilo era um pecado, aí Deus te perdoa. Agora você pecando, sabendo que é pecado, aí você já está responsável da sua ação. Então, não adianta de nada. Deus te deu o discernimento do Espírito, vamos evoluir ele, vamos praticar ele, vamos colocar ele em prática. Vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus, capítulo 5. Hebreus 5, 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Você tá entendendo? É para os adultos. Adultos quer dizer que não é para as crianças, não, é para os maturos na fé. Os maturos espiritualmente. Deus já vem falando isso pra gente no culto muitas vezes. Quem estiver prestando atenção no culto, Deus já vem falando isso pra gente. Nós estamos na hora de amadurecer na fé, tá? Já acabou esse negócio de dar papinha. Ai, coitadinho, eu sou um coitado. Não, tá na hora de nós andar com as nossas próprias pernas. Tá na hora de nós amadurecermos na nossa fé. Comer comida sólida. Deus quer dar pra nós comida sólida. E nós estamos ainda querendo comer só papinha porque dói menos. Dá menos trabalho. Assim, gente, Deus abençoe bem, Deus. Não precisa mastigar, só engolir. Olha. Dói menos, dá menos trabalho, você não tem que fazer tanta coisa. É aquele abracinho, muito. não é? Não, acabou. Dá na boquinha, depois você uma papinha e se alimentadinho na boca. Agora, quando você sola, você tem que pegar o seu lugar com a sua faca e você tem que ser alimentado aqui. Irmãos, nós já não somos bebês. Nós já não somos bebê na graça, nós já não somos bebê na fé, nós já não somos bebê espiritualmente. E a dizendo que vai com Deus, que Deus abençoe. Deus quer alimentar nós comida sólida. Comida sólida. Põe as mangas assim, ó. Põe a manga assim, ó. Imagina você tá comendo aquele rib, aquela costelona mesmo, que você tem que tirar tudo assim pra comer assim. Tá na hora, gente. Vamos crescer, vamos parar de ter essa casquinha de ovo, esse negócio que tudo me machuca, tudo me dói, tudo me corrói, tudo me... Ai, eu não... Ai, meu Deus do céu. Gente, vamos crescer, nós já somos... Nós não estamos... Ninguém que tá aqui tá bebezinho na fé ainda não, gente. Vocês são sem crente chico. Vamos parar que tudo me machuca, tudo me dói. Eu não vou mais pra igreja, aquele me machucou, aquele... Deus tem a ver o que com isso? Vamos crescer, Deus quer dar pra nós comida sólida. Sem contar que daqui, ó, tornaram-se aptos para tal. Exercício constante. Tá escrito aqui. O quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Exercício constante não é uma coisa que você aconteceu e você fica ali de boa. Não, vem alguém falar uma coisa ali pra mim, eu vou ficar aqui só ouvindo, só, porque pra não ser inconveniente. Não, exercício constante é você exercitar aquilo que Deus te ensinou. Deus te ensinou, pronto, eu vou exercitar isso. Ele abriu meu olho aqui, não, então agora eu vou... Antes eu não sabia, aí você tem uma desculpa porque você não sabia. Mas agora se Deus já te mostrou, você tem, Deus te deu. Ele te deu o discernimento de espírito, está em você, criou raízes, criou fruto. Peraí, agora eu vou exercitar. Exercício constante, é todos os dias. É você entrar no lugar, Senhor Jesus, posso estar aqui? Será que esse lugar é um... Se não for, minha irmã, mas vamos pensar, é melhor pensar do que morrer o fruto que Deus colocou dentro de ti, ué. É melhor pensar que você carrega uma legião de espírito na sua cabeça. Aconteceu uma vez comigo, eu ainda morando em Londres, eu trabalhava de limpeza. E eu, particularmente, nunca gostei de trabalhar de limpeza, porque eu não sou uma pessoa muito dada na limpeza. Eu limpo quando preciso, mas não de amor de limpeza, né? É só a necessidade que me puxa para a ação. E aconteceu uma ocasião que eu estava numa casa e eu falei, Senhor, será que é para mim esse tipo de serviço? Será que encontrar com essas pessoas é o que o Senhor quer para mim? Porque eu tô aqui porque o Senhor me mandou vir. Primeiro, né? A gente veio obedecendo a palavra. Mas é aqui que o Senhor me quer? Porque se o Senhor não me quer aqui, e eu fiz essa oração, eu lembro até hoje, me prepara outro lugar.
que eu não vou envergonhar o teu nome, que eu vou dar um bom testemunho, que eu vou falar da tua graça, que eu possa exercitar a tua vontade. Como num passe de mágica, como a pessoa pode dizer, mas de uma hora para outra o Senhor me preparou outro serviço. Eu vi a resposta de Deus dentro daquele trabalho imediato. Era assim, coisa de 1 ou 2 dias depois, eu já estava sendo chamada para outro serviço, outra coisa para fazer. Eu falei assim, louvado seja Deus. Então, a partir daquele momento, toda vez que eu entro num serviço novo, eu falo, Senhor, é para eu trabalhar aqui a tua vontade? Vai ter, sim, vai ter algum encontro que é da tua vontade? O propósito. Porque também, se for só para ganhar o dinheiro, Senhor, não é isso que eu quero. É o objetivo. Não, porque mesmo a gente tendo, às vezes, em condições que o salário era muito pouco, eu vi Deus fazer, assim, coisas maravilhosas. Dentro do pouco, do jeito que a gente falou. Dentro do pouco mesmo. E essa oração tem me acompanhado não só na questão de serviço, como também nas amizades. Chegava fim de ano, em Londres, que a gente fazia mais essa virada de ano, de reunir a irmandade e tal. Eu chegava antes de orar, se não estava na hora de orar ainda, eu falava, Senhor, se nesse ano que vai entrar, o Senhor quer limpar o meu caminho de pessoas que está me atrasando dentro dos seus propósitos, que está atrapalhando a tua vontade acontecer na minha vida. Porque eu aprendi que não é a minha vida, é a vontade de Deus. Exatamente. E eu falava isso, e o Senhor ia tirando pessoas assim, sem eu nem perceber. Quando eu vi, eu falei assim, nossa, fulana mudou. Nossa, perdi o contato com a pessoa. E pessoas que estavam, às vezes, dentro de casa, pessoas de trabalho, que eu tava assim, nunca a gente vai separar. Achando que aquilo é uma eternidade pra gente, um vínculo eterno. E o Senhor mostrava que não. Tem pessoas que entram pra ficar e tem pessoas que passam pela nossa vida só pra virar história. Pra deixar alguma coisa pra você deixar na vida dela. Ou né? deixar na vida dela. Um dos dois. É você ter esse discernimento de você saber, eu tô entrando aqui, é da vontade de Deus, tô saindo daqui, é da vontade de Deus. Agarra aquilo que te serve, que não te serve, já para os pés da sua sandália e vai embora. Eu quero que a gente abra agora em Atos 16. Atos 16, versículo 16. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores, como adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando, estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito, em nome de Jesus Cristo, ordeno que saia dela. Agora, ela falou coisa errada? Não. Estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Estava certo? Falou certo. Qual que era o espírito por detrás dessa ação? Ela estava ganhando dinheiro, ela ganhava dinheiro para fazer isso. Então, as intenções dela não eram boas, não era o que ela profetizava, mas as intenções do coração não eram boas. E quando o apóstolo Paulo chega nela, ele não fala para ela. Continua. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito, ele não disse à moça, ele disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno, saia dela. Glória a Deus. Ordenou ao Espírito para vocês verem que não era dela, é o Espírito que estava nela. Então, muitas das vezes nós ouvimos e vemos coisas que a intenção, às vezes o ato é bom, mas a intenção do coração não era boa. Tem uma outra parte que fala sobre isso, do mágico. Aham. É exatamente Bem parecido, na mesma linha, né? na mesma linha. E é um profeta de Balaal. Gente, o profeta de Balaal é conhecido como falso profeta, mas o que ele falou não era mentira. É verdade. Era verdade. Por que ele é considerado um falso profeta? Porque a intenção do coração dele não era boa. Ele estava indo para ganhar dinheiro quando Deus falou para ele não vá. Não vá, mas... E ele tentou ainda, como é que fala bargain? Barganhar. Ele tentou ainda barganhar com Deus. O profeta de Balaão não é considerado um falso profeta porque o que ele falou era mentira. Não, ele não falou mentira. A profecia dele era certa. Ele foi considerado um falso profeta porque a intenção do coração dele não estava no lugar que deveria estar. É o espírito de trás da ação. O coração dele estava inclinado à ganância e à desobediência. Então, muitas vezes nós vemos alguma situação, alguma coisa que à vista parece bom. À vista parece legal. Por em cima você olha e você fala assim, não, parece legal, mas qual que é a intenção do coração? É esse discernimento do espírito que você tem que ter. Pra você ver qual que é a intenção do coração. Porque chega uma pessoa aqui, uma vizinha que chegou na casa da minha mãe, eu fiz esse bolo pra você. A intenção do coração era boa, mas antes ela preparou o bolo, ela orou pros deuses dela em cima do bolo. A ação era boa, a ação era alimentar alguém, mas a intenção não. Então vamos ter o discernimento do espírito. Porque se nós temos o discernimento do espírito, nós não caímos em ciladas dessas. Aceitar convites, aceitar presentes, aceitar visitas, aceitar pessoas. Discernimento do espírito, de você saber qual é a intenção desse coração, o que vem por detrás dessa boa ação, o que vem por detrás desse presentinho bonitinho, embrulhadinho, cheirosinho que estão te dando. Santo Deus. Esse bolinho bonitinho. Então, quando eu tava naquele relacionamento tóxico que eu contei pra vocês, Deus mandava uma palavra e ele falava assim, é um ursinho. Tão bonitinho. E você abraça e fala, mas eu amo tanto, esse ursinho é tão bonitinho. Mas enquanto você tá abraçando, ele tá com a faca por detrás das suas costas. Meu Deus. Então, irmãos, a ação é boa, mas qual é a intenção de trás do coração? Tenha discernimento de saber o que tá por detrás de tudo desse pacotinho bonitinho, embrulhadinho que você tá vendo. Para concluir já, gente, que a gente já falou bastante. Ter discernimento não é só válido para você, para o seu bem, para o seu, né, mas para a sua comunidade, para sua casa. Porque quando você, principalmente nós mulheres, nós estamos a coluna da casa, nós estamos de frente. E querendo ou não, se seu marido falar assim, eu vou convidar tal pessoa para vir aqui em casa, e você falar assim, nossa, amor, tem certeza? É melhor a gente encontrar com ele em outro lugar?
É você a coluna, é você que tem a sabedoria, é você que é para você que Deus deu. Tenha um entendimento não só de se proteger, mas de proteger a sua casa, de proteger os seus, a sua família. Porque às vezes Deus não deu para ele esse entendimento que Deus deu para você. Deus às vezes deu outra coisa para ele, deu outro dom, outro entendimento, outra coisa. Mas se Deus abrir o olho de um na casa, ele protege todos. Então tenham não só o discernimento do espírito, mas a sabedoria de agir contra isso. Ah, vou convidar tal pessoa, nossa. O que você acha de chamar ele para ir em um restaurante em vez de a gente se encontrar aqui em casa? Ó, recebemos esse presente aqui, nossa, amor. Não é melhor a gente deixar ele lá fora? Ah, irmãos, nós temos que entender que os espíritos, eles não se acumulam só em pessoas, mas eles podem se acumular em objetos. Eles podem se acumular em objetos também. Porque quando o negócio da macumba tá no cantinho ali, eles põem a estátua da macumba ali. Eles põem É um objeto, é material. O irmão Rodrigo uma vez falou pra mim, pra Raíssa, que a mãe dele mexia com essas coisas, né? E ele falou assim uma vez, se alguém empresta até roupa, dê pra pessoa, não pede de volta. Porque tem pessoa que fala assim, empresta um casaco, uma coisa, mas a intenção não é dizer que tá com frio, é levar, fazer um trabalho, voltar e dar pra você com trabalho. Então, tipo assim, até se você emprestar alguma coisa pra pessoa, deixa pra pessoa. Tipo assim, não pode ficar. Não precisa fazer, não, esse é pode ficar, tem outro aqui. E tipo assim, não pede de volta. Porque ele falou assim, a maioria das pessoas que mexem com isso, a desculpa dela de conseguir alguma coisa da pessoa, pra ela fazer um trabalho, porque pra fazer um trabalho tem que ter alguma coisa da pessoa. Um objeto seu. É mais ou menos assim. Ou o que ele falou assim, não aceitar, né, ocorrente, porque é algo que você coloca e fica. Então aquilo te prende. Então assim, não aceita esse tipo de presente. Tá vendo? Não está só nas pessoas. O mal, aliás, o mal está ao nosso redor constantemente. Ele está em coisas que a gente... Ah, mas aqui, imagina, um louvor desse falando de Deus, imagina, aqui não. Mas a gente tem que ter entendimento espiritual e obedecer esse discernimento de falar assim, não, isso aqui realmente não deu... Não, fecha essa porta, irmão. Corta essa corrente, acaba com essa raiz, mata do começo, não espera crescer. Não espera dar bigato. Porque às vezes a gente reluta, né? É. A gente fica relutante, né? Às vezes É o com algumas pecado de coisas, estimação. né? É. Ou A gente fica aquela- assim, não fica sensível ao que a gente sente, né? Sim. A gente tá sentindo, mas às vezes assim a gente... Inventando Não, desculpa. É. Ah, mas não deve ser isso não deve ser aquilo não. Deus já te mostrou. Ele já te deu sinais. Ele já fez você sentir. Você já sentiu aquele incômodo no coração. Você sentiu aquele incômodo, mas você fica inventando desculpa. Não, mas é porque... Quem sabe, né? No dia de amanhã, né? Não, mas é porque eu vou... Se te incomodou, não acredita que a sua... Ah, mas é porque eu sou forte, eu consigo. Não sei. Não, sem Deus nós não somos nada, meu irmão. Sem Deus nós não somos nada. Não deixa esse fruto dar bigato. Quando Deus mandava maná do céu, Deus falou para o povo, pega só o de hoje. Pega só o de hoje, o de alimento de hoje, o de amanhã eu vou providenciar para amanhã. Pega só o de hoje. O povo não. Vamos pegar para hoje, para amanhã, para contar aqui. Vou deixar estragar. Olha. Aí se a gente quer barganhar com Deus, né, mamãe? Vai desperdiçar. É aquele negócio de a gente achar que a gente é mais esperto do que ele, na verdade, né? Não, mas vai desperdiçar e a sua tá no chão, moço. Vai desperdiçar esse negócio aí. É. Tá fazer uns 10 pão. Você tá doido? Você pode falar assim, né? Você tá doido? Não, isso aqui, ó. Isso aqui é bom pra fazer um pãozinho ali, de boa. Não tem problema nenhum, não. Que é isso? Moisés não sabia de nada, não, cara. Deus jamais faria uma coisa dessa. Deus jamais faria uma coisa dessa, não. Ela comeu aquele... Pergunta, ela não comeu poder falar aquilo, não. Ela comeu, não. Guardou. O que aconteceu no outro dia? Amanheceu cheio de bigato. Amanheceu cheio de bigato. Aí a gente prefere o velho Né? do que a coisa boa que Deus dá. renovo, né? O Senhor quer renovo todos os dias. Ele quer nos dar A todos gente fica os pegado, dias, né? né? Todos os dias. E você Ele quer nos fica dar. E algo novo. E é Sim. algo novo. E a gente sempre quer... Quer segurar naquilo. Oh, o antigo. A gente Já tá que ele ali. era tão bom. Tamo ali na beira pendurado na ponte por uma cordinha, segurando uma linha. Ah, mas aqui tá tão bom aqui, já. Tá tão Corta bom. não. Não, deixa eu aqui. Corta não. Gente, Assim mesmo. deixa de dar desculpinha. Deixa de dar desculpinha. Deixa de querer raciocinar. Mas o meu raciocínio não é porque o meu entendimento. Não é porque deixa de ser levado pelo seu entendimento, pelo que você acha que tá certo e tentar barganhar com Deus. Sentiu? Obedeça. Fechou? Fechei. Fechou aqui, Deus. Fechou aí também. Fechou. Acabou. Larga pra trás. Não deixa dar bigato. Porque depois que dá bigato, minha irmã, aí significa que você já Estragou. estragou. Já não serve pra nada. Já não serve, não adianta de nada nós pedirmos para Deus o discernimento do Espírito se nós não colocarmos ele em ação. Não adianta nada ele plantar uma semente no seu coração, você vai deixar ela apodrecer, aí vai colocar uma tampa aqui em cima da terra, a semente tá aqui embaixo, ela tá querendo crescer. Você pôs um negócio aqui em cima pesado aqui, não deixa ela crescer. Vários. Vai ter tudo que ele plantar no seu coração. Se Deus te deu, deixa crescer. Obedeça o sentimento do seu coração, deixa ele crescer e peça mais todos os dias. Peça mais, porque o que vai nos salvar dos fins dos tempos, já Jesus não deixou isso. O que vai nos salvar dos fins dos tempos é ter esse discernimento do que vem de Deus e o que não vem. Porque se vir, vai chegar o fim dos tempos, já estamos no meu ponto de vista, nós já estamos no fim dos tempos, já tem falsos profetas, riveria, e se você deixar se levar por tudo, você vai ser o primeiro a rodar. Você vai ser o primeiro a rodar por falta de discernimento do Espírito. Deus abençoe, já falei demais. Só conclui aqui que eu abri em Salmos porque eu estava pesquisando outra coisa aqui. E justo no 14 está falando assim: do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Santo Deus, Santo Deus. 14. Pra fechar. Salmo 14?